Olá a todos. Eu queria falar nesse vídeo, nesse Chester News, sobre o dia de hoje, né? Que é o primeiro dia comemorado no mundo inteiro da fraternidade humana. O Papa ele fez discursos, né? Hoje, o secretário-geral da ONU. Hoje é um dia muito importante para a humanidade inteira. Eu particularmente vou falar um pouco abordar sobre as religiões. As pessoas elas encaram as religiões ultimamente, eu acho que sempre foi assim, como se fossem times de futebol, torcidas de futebol. Ah, eu sou palmeirense, sou corintiano, sou aquilo, sou torço para aquele time azul, vermelho, preto. Sou judeu, cristão, islâmico, enfim. Eu acredito que as religiões, na verdade, todas elas, judaísmo, cristianismo, islamismo, espiritismo cristão, Bahá'í, o hinduísmo, as religiões orientais, todas elas, na verdade, elas tentam trazer o oculto para o mundo revelado. Então, por exemplo, Moisés trouxe os 10 mandamentos. Ele criou os 10 mandamentos? Não. Ele deixou só para os judeus? Não. Moisés trouxe os 10 mandamentos para a humanidade inteira. E essa lei é a lei de Deus, o único Deus que existe. Então, na verdade, os profetas, todos eles, Moisés, Jesus, Maomé, todos eles falam que são servos de Deus, ou seja, Deus é a nossa alma imortal que está presente em todo o universo, na forma de amor, de fraternidade, de paz e de união. É um espírito imortal que todos nós temos, né? Eu não vou entrar no mérito porque Deus é difícil de falar em palavras, Deus ele é o nosso Pai, ele está dentro de nós e está no mundo também. Então é difícil você definir Deus. É por isso que as religiões, todas elas fracassam, porque elas querem transformar algo que é a nossa alma imortal e Deus, que é o Criador do universo, e colocar numa caixinha ali e achar que aquilo ali representa toda a verdade. Então, por exemplo, não estou falando que as religiões não são importantes, elas são muito importantes para as pessoas terem uma religação com Deus. É muito importante seguir os dias sagrados, as festas, isso é muito importante. Mas os profetas, por exemplo, Jesus, ele veio trazer a realidade que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Jesus falou na época que ele veio na primeira vez: somos todos filhos do mesmo Deus, romanos, gentios, judeus, escravos, libertos, homem, mulher, todos são o mesmo, seguem o mesmo Deus. E tá isso no Apocalipse, que o monte do templo, onde tem judeus, cristãos e islâmicos, seguem o mesmo Deus. Então, assim, a fonte que provém toda a sabedoria de todos os profetas, dos grandes aos pequenos até hoje, provém de Deus. Então, por exemplo, eu vejo as religiões como séries escolares. Por exemplo, o judaísmo foi uma das primeiras religiões monoteístas da humanidade. Moisés é como se fosse um professor da primeira série, um profeta que trouxe os 10 mandamentos, ou seja, ele trouxe o básico para a humanidade evoluir. Vamos dizer assim que Jesus seja, sei lá, a quinta série. Ele trouxe mandamentos para tirar a humanidade das trevas, né? Moisés fez a primeira série, Jesus, vamos dizer assim, é a quinta série. O islamismo, o espiritismo que vieram depois é como se fosse a quinta, sexta, sétima, oitava série. Então, assim, são mensagens que Deus traz para o mundo para revelar o que está oculto. Embora existam religiões, ou seja, existem instituições no mundo, sinagogas, judeus ortodoxos, judeus reformistas, judeus messiânicos, judeus, existem os cristãos, cristãos ortodoxos, católicos, protestantes, restauracionistas.
existem os espíritas cristãos, existem os islâmicos, sunitas, xiitas. Então, assim, todas essas ramificações do Deus de Abraão, o Bahá'í, que falam que todos os profetas provêm da mesma fonte, do mesmo Deus, isso não é uma abstração. Eles trazem, Jesus trouxe o que é oculto. Quando ele fala que todos nós somos irmãos, se Jesus viesse hoje, ele falaria isso. Judeus, cristãos, islâmicos seguem o mesmo Deus. Ele não está inventando isso, ele não está tirando isso da. Se ele voltasse, ele não falaria isso da cabeça dele, ele falaria uma verdade. Os 10 mandamentos é uma lei de Deus que Moisés trouxe. Então, assim, não é uma invenção judaica, não é uma invenção cristã. Jesus não trouxe o cristianismo. Apesar de terem várias instituições cristãs no mundo inteiro, eu não quero ofender a honra de nenhuma delas. Mas Jesus ele trouxe o que está oculto, que o Deus é o mesmo. Todos nós devemos amar o próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo. Ele resumiu o que está oculto. Se a gente é irmão, a gente segue o mesmo Deus, isso é uma realidade oculta que Jesus revelou para a humanidade. Então, assim, as torcidas organizadas são, por exemplo, as torcidas de futebol. Elas são clubes que dizem seguir determinado time de futebol. As religiões são a mesma coisa. Elas são clubes, instituições humanas que dizem seguir os profetas. Mas nem sempre essas instituições têm o monopólio da verdade. Por exemplo, Jesus falou que iria voltar. Tanto os cristãos católicos, os protestantes e restauracionistas, tirando algumas exceções, não acreditam em reencarnação, que foi uma verdade revelada pelo Espiritismo cristão. Então, eles dizem seguir Jesus, mas o próprio Jesus falou: Eu vou voltar. Se ele falou que vai voltar, ele necessariamente tem que nascer de novo. Então, assim, Jesus está lá na Bíblia. Há 2000 anos está escrito que ele vai voltar. Se ele vai voltar, ele vai renascer de novo. Se ele vai renascer, é o que os espíritas chamam de reencarnação. Então, assim, as religiões elas não têm que brigar entre si porque elas são mensagens datadas de profetas, servos de Deus. Tudo bem, você pode ter uma admiração, vamos dizer assim, você pode ter uma afinidade. Eu, por exemplo, estudo várias religiões, eu sinto que a verdade provém da mesma fonte, que é o nosso Pai, Deus único que existe. Mas a gente sempre tem uma afinidade maior por uma ou outra religião. Não é errado seguir uma religião, mas se ela começa a te cegar e as verdades que os profetas trazem começam a contrastar com esses clubes, essas torcidas, né, de religião, que são algumas religiões, são instituições que dizem oficialmente seguir determinado profeta, ou Jesus, ou Moisés, ou Maomé, ou o profeta do Bahá'í. Eles criam clubes. As instituições, as religiões são como clubes, torcidas organizadas. Mas aí eu pergunto para você, geralmente as torcidas organizadas, elas são saudáveis? Ou elas às vezes ficam fanáticos, apela para a violência? É isso que eu queria trazer o ponto, nesse dia da fraternidade e da humanidade. As religiões, elas não são para trazer torcida organizada de violência para a humanidade. Os profetas, eles têm todos o mesmo objetivo. Adão, Noé, Moisés, Abraão, né, antes, Moisés, Jesus, Maomé, Bahá'í, profeta Bahá'í, Allan Kardec, Espiritismo Cristão, o Maomé, todos esses são servos de Deus que trazem verdades que estão ocultas. É isso que é religião. Você mostra o que está oculto. Deus, ele já é perfeito, ele tem as regras, tem tudo. E eu vou falar, na atualidade está perfeito? Não. Se tiver mais 1000 anos, Deus vai revelar muito mais coisa ainda, vai mandar outros profetas. A mensagem entre a humanidade e Deus nunca cessa. Deus, ele aperfeiçoa a humanidade em todas as eras,
Então, assim, sempre vão vir profetas revelando verdades ocultas para a humanidade. Você, igual eu pergunto para você, se os profetas são como a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série, qual você se apegar a um profeta específico, a uma série da sua escola espiritual, isso e ficar atacando as outras séries, é produtivo? Porque a humanidade é como se fosse uma escolinha. Nós estamos aqui para refinar o nosso espírito rumo à perfeição. Então eu estou muito feliz com esse dia, primeiro dia da fraternidade humana, que o Papa, o secretário-geral da ONU está dando discurso, o Papa, líderes islâmicos, eu acho muito importante. A humanidade não tem noção de como a luz que hoje está sendo plantada vai se ganhar muitos frutos, porque a humanidade se vê como uma família só, isso é muito poderoso. As religiões, como frutos do mesmo Deus, essa ideia é muito poderosa. Ela emite uma luz assim inimaginável para quem não assim, as pessoas não têm noção de como que a humanidade vai evoluir se as pessoas pararem. É igual, por exemplo, em profissões. Vamos dar um exemplo. Eu dei exemplo de futebol. Também não quero ofender torcidas organizadas. Tem pessoas muito boas, não, nem são todos que são violentos. Também o que eu quero dizer é que, por exemplo, na época das cruzadas, as instituições religiosas da época usaram a religião e os profetas para fazer guerras, violência em nome de Deus, através da ambição política, temporal e ali territorial, através de busca de riqueza, de território, enfim. Também não quero julgar quem morreu nessas guerras, né? Quem deu sangue para acreditando estar defendendo Deus, mas cometendo pecado, porque Deus ama a vida. O que mais Deus ama na humanidade é a vida. Deus criou o universo para que os seres, seus filhos, nós, suas criaturas, tenhamos vida, vida em abundância, uma vida feliz, plena e com amor. Se a gente ama o próximo, na verdade a gente está reconhecendo que a gente tem uma conexão imortal com essa pessoa. Afinal de contas, o que, que tem a ver você ajudar um morador de rua, por exemplo? Se ele não tem nada a ver com você. Você tem a mente fechada, você acha que por que eu vou ajudar outra pessoa se eu não tenho nada a ver com ela? Tem. Todo ser humano é uma pedra preciosa espiritual de Deus aqui na Terra. Todos os seres vivos são vidas, são pérolas de Deus, da riqueza, da espiritual. Então, assim, você reconhecer a santidade do próximo, é reconhecer a própria santidade, é ver que Deus está presente no próximo. Isso é muito importante. E esse dia de hoje é o primeiro dia da fraternidade humana, 2021. É muito importante esse dia, porque tá sendo plantada uma semente que pode render muitos frutos assim a perder de vista nos séculos dos séculos. Então, assim, eu estou muito feliz de estar nesse dia. A gente tem que ficar muito feliz por ter passado a pandemia de 2020, que foi um dos eventos catastróficos mais que gerou mais sofrimento na humanidade. Foi semelhante a um ataque de arma biológica. Enfim, não interessa se é uma doença da natureza ou criada artificialmente pelo ser humano, o fato é que foi muito doloroso viver o ano de 2020. E a gente tem que estar feliz esse ano. Tem que nós que sobrevivemos, que estamos aqui por alguma razão. Nada nesse universo acontece por acaso, nada. O Mestre Jesus falou em sua primeira vinda: até as folhas das árvores não caem sem que Deus queira. Até os fios da sua cabeça, do cabelo da sua cabeça estão contados. Ou seja, um átomo, um átomo que existe nesse universo está conectado com todo o universo. Assim como Deus
está contido em um ser humano. Um ser humano que sofre uma opressão, uma humilhação, é todo o universo que sofre com ele, junto com ele. Então, assim, esse dia é muito sério. O dia da fraternidade, de comemorar a fraternidade humana depois de uma mega pandemia com milhares de mortos no mundo inteiro. E eu queria agradecer esse dia e tudo de bom a todos.